Tudo aquilo que está na nossa realidade é um reflexo direto dos nossos pensamentos. Enquanto você não entender essa verdade, você não vai conseguir construir a vida que você tanto quer. Você não vai conseguir transformar a sua vida financeira, principalmente. Então, se você aqui que me segue, quero mudar minha realidade, principalmente minha realidade financeira, onde você vai começar? Olhando para você e entendendo que crenças você carrega, que pensamentos você carrega, como você se enxerga, principalmente, para conseguir se transformar nessa pessoa que dá conta de transformar sua realidade financeira. Isso é muito importante. Gente, quando eu entendi o que era autoimagem, e na verdade eu entendi o que era autoimagem sem estudar sobre autoimagem na época, mas eu entendi que eu tinha crenças que não estavam correspondentes ao que eu queria e aonde eu queria chegar. Foi uma grande virada de chave para mim, porque antigamente eu me achava feia, eu me achava burra, eu não me achava capaz, e tudo isso impedia com que eu transformasse minha realidade financeira. Então, a minha vida ela mudou muito ao longo dos anos, transformou absurdamente, como todos vocês sabem. Eu vim de Salvador, eu tomava 8 ônibus por dia, eu vim de uma realidade completamente diferente. Hoje eu moro aqui no Vale do Silício, tenho minha casa aqui no Vale do Silício, meus filhos, vou fazer 20 anos de casada, e minha vida se transformou completamente em todos os setores, não foi só em um setor. Porque quando a gente transforma a nossa autoimagem, é impressionante que tudo começa a se movimentar. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, se a gente quer mudar a nossa realidade, é que a gente precisa transformar a pessoa que a gente é. Porque somente transformando a pessoa que a gente vai dar conta de criar uma realidade completamente diferente. Não adianta você me dizer que você já se transformou, mas não sabe o que está acontecendo, que nada está mudando. Porque tem coisas em você que você ainda precisa mudar. Essa é a grande verdade. A sua forma de pensar, o seu merecimento, muitas vezes a sua autoimagem. Por que eu digo que a nossa forma de pensar está diretamente ligada? Justamente porque a nossa forma de pensar está influenciando as nossas emoções e as nossas emoções vão influenciar as nossas ações no mundo, as decisões que eu vou tomar, as coisas que eu acho que eu mereço, não mereço, onde eu invisto, onde eu deixo de investir, como eu me comporto, como eu falo, tudo, as oportunidades que eu vou aceitar ou deixarei de aceitar, as coisas que eu vou dizer não, tudo isso está ligado à nossa autoimagem. Então, eu estou sempre tentando desafiar minha autoimagem para dar um passo acima para que eu materialize uma realidade ainda maior. E para fazer isso, eu preciso estar sempre desafiando minha autoimagem e elevando essa autoimagem o tempo todo, porque eu sei que eu nunca vou conseguir materializar nada que esteja além da minha autoimagem. Se minha autoimagem estagnou aqui, se eu acho que eu sou capaz de ir até aqui, eu não vou conseguir passar para o próximo nível. Então eu tenho que confiar que essa pessoa aqui deu conta de fazer isso aqui. Ó, essa mel daqui deu conta de ter esse resultado. Mas eu sou capaz de me transformar numa mel que dá conta de ter resultados ainda maiores. E, assim, eu já vivi uma crescente enorme na minha vida. Se eu começar a pensar ano após ano, a minha vida, a cada ano, se transforma para melhor e para melhor e para melhor. Porque eu estou o tempo todo vivenciando esse processo de desafiar minha autoimagem, eu estou o tempo todo querendo entender mais de como eu posso melhorar, como eu posso oferecer mais valor para o mundo, o que eu posso fazer de diferente para que eu consiga ser mais precisa nas minhas escolhas e para que eu encontre as oportunidades certas e que eu possa realmente utilizar esse conhecimento para me levar para um próximo nível. Então eu me coloco o tempo todo em desafios para realmente passar para um próximo nível, tá? E se você está aqui e me acompanha, eu quero muito te dar as boas-vindas agora, se você está chegando agora, ou se você me acompanha há mais tempo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo novamente. E eu estou nessa jornada de cada vez mais ser precisa nas minhas escolhas. Eu gosto muito de fazer escolhas inteligentes, então eu tenho cuidado cada vez mais de onde eu coloco minha energia, de onde eu coloco a minha atenção, o que eu digo sim, o que eu digo não e o que vai me levar para os resultados que eu quero, para a vida que eu quero. Porque nem tudo é pra gente, nem tudo nos convém, e às vezes por conta da gente não ter essa autoimagem ajustada, a gente vai aceitando, e a gente vai fazendo, e a gente vai dizendo sim para todo tipo de convite, e quando a gente entende da nossa autoimagem, nem tudo nos convém, tá? Então a gente vai cuidar para que a gente esteja realmente em contato com tudo aquilo que vai levar a gente para um próximo nível, e em todos os aspectos. Não é quando você pensar, né? Eu estou transformando minha autoimagem para ter uma nova realidade. Nem sempre é somente uma realidade financeira. Às vezes é mais tempo de qualidade. Você transformar sua autoimagem para você ter mais tempo com seu marido, com seus filhos, ter uma vida mais tranquila, mais leve, trabalhar menos e ter mais tempo de qualidade, ganhar mais trabalhando menos. Então,
é esse próximo nível que eu digo, é você chegar próximo dos sonhos que você tem. Eu estava assistindo uma entrevista essa semana de um bilionário e ele vendeu empresas dele para Coca-Cola, ele vendeu empresas dele para várias outras empresas. E ele fala, eu nunca vou parar, e eu gosto disso, porque ele já poderia ter aposentado há muito tempo, mas ele não quer parar, ele quer continuar trabalhando. Então, a qualidade de vida para ele, o próximo nível para ele é criar outra empresa, é continuar botando a bola para girar e continuar trabalhando, porque para ele o processo criativo é muito gostoso. Para mim também, eu gosto muito desse processo criativo. Eu não me imagino, gente, aposentando. Olha, vou que você vai aposentar, só vai viver de renda, viver no luxo, assim, viver no luxo eu quero, tá? Mas viver só de renda eu não quero. Eu quero sempre criar coisas novas, eu quero sempre, eu quero cada vez mais não depender de ter que fazer coisas, claro. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma vida bem confortável, mas eu quero cada vez mais fazer menos de forma mais efetiva, entregando mais valor, mas tendo mais tempo de qualidade, fazendo mais coisas que eu gosto, mas eu não me imagino parando totalmente de ajudar, de fazer diferença, não consigo me imaginar dessa forma. E para fazer esse processo, eu gosto muito do estudo desse livro aqui, que é O Poder do Subconsciente. Se você está chegando agora, não me conhece, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou da Bahia, de Salvador, e eu moro aqui na Califórnia. E nesse momento eu estou fazendo esse estudo do livro, que é um estudo comentado, ou seja, eu vou lendo o livro junto com vocês e eu vou comentando e dando a minha opinião sobre cada um dos exercícios, cada uma das coisas, discordo, concordo, o que que eu faço, como é que eu coloco esse conhecimento na minha própria vida, no meu dia a dia. E aí, eu vou fazendo isso junto com vocês. Então, se você está chegando agora, não faz mal, assiste esse vídeo até o final, não precisa assistir na sequência necessariamente, mas quando você acabar, você vai lá na minha playlist, O Poder do Subconsciente, e você vai clicar e vai acompanhando os vídeos do Poder do Subconsciente. Combinado? Eu quero ver você empenhada ou empenhado em se transformar numa nova pessoa. Num novo eu chamo de novo eu. Esse novo eu vai ser aquela pessoa que é capaz de materializar uma nova realidade. E quando você começa a fazer isso intencionalmente, você direcionar a sua atenção, tipo, eu quero atrair relacionamentos diferentes para minha vida, eu quero atrair amizades diferentes para minha vida, eu quero transformar minha realidade financeira, escolha um foco que você quer iniciar. E quando você começar a materializar, você vai entender cada vez mais do processo de criação, como é que funciona esse processo, o quanto você coloca de energia no que você faz, o quanto você diz sim, o quanto você diz não, as oportunidades que você pega. E você vai se colocando em movimento, você começa a ver a coisa acontecendo, você vai ver que você vai conseguir colocar e trazer esse conhecimento para todas as áreas da vida. Quando você entende o processo de criação, você acelera absurdamente os seus resultados, tá? E a gente está aqui na página 121 do livro e ele vai dizer o seguinte: por que é normal ser sadio, cheio de vida, forte e é anormal ser doente? E ele vai dizer o seguinte: o recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural e temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia, fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato de vida existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. Então a gente vem com essa força interior, essa força divina, essa conexão com a essência, como você quiser chamar, com Deus, que é uma força que nos impulsiona a sermos saudáveis. Então é um direito nosso. Então ele fala que é uma verdade inerente, mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Então, se a gente mantém os nossos pensamentos da forma mais elevada possível, se a gente confia nisso, a gente vai continuar atraindo para a nossa vida e materializando cada vez mais saúde. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. Então, quando a gente chega a entrar num estado de doença, é porque muitas coisas internas já aconteceram, tanto nos nossos pensamentos quanto, obviamente, de outras formas. Às vezes nas coisas que a gente consome, na alimentação que a gente consome, no tipo de notícia que a gente consome, no tipo de convívio que a gente está, no tipo de ambiente que a gente está, às vezes num ambiente muito mais poluído do que outro, se alimentando de alimentos muito mais artificiais de prateleira do que de alimentos naturais, mais orgânicos. Então,
o normal é a gente manter esse nosso estado sadio e o anormal é adoecer. E às vezes a gente não ajuda o nosso próprio corpo, que a gente poderia ajudar de diversas formas, mas às vezes a gente não ajuda com que ele se mantenha nesse estado são, né? São a lei da vida e a lei do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, futigando-no, enchem-no de preocupações e finalmente geram doença. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, eliminando a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal que controla a eliminação de todo o material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. Então eu me lembrei agora de uma paciente que eu tive, que ela tinha fibromialgia, e ela cresceu com diversos pensamentos que eram bem destrutivos, ela achava que ela podia ser uma serial killer, e ela cresceu com isso, e aí vem toda uma história dela que eu não vou discorrer aqui, eu atendi essa paciente por 2 anos, mas ela ficou curada da fibromialgia, entrou em reminiscência, a fibromialgia, ela passou a não sentir mais dor. O sonho dela era ir para um show de Ana Carolina, mas ela não conseguia praticamente sair de casa de tanta dor. Ela não conseguia ter relações sexuais, ela não conseguia fazer uma faxina em casa. Ela era casada, tinha uma esposa, mas ela sofria muito porque isso acabava implicando no relacionamento dela. E eu fiquei em atendimento com ela por 2 anos e, assim, a vida dela transformou assim completamente. Quando ela, né, recebeu alta da terapia, ela estava dando 2 voltas no DIC lá de Salvador, que é um lago enorme que tem lá em Salvador. Ela foi pro show de Ana Carolina, que era o sonho da vida dela em assistir um show. Então, as coisas começaram a mudar quando ela começou a se libertar desses pensamentos que atrapalhavam completamente a saúde dela. Então, na verdade, ela cresceu como uma criança extremamente saudável por coisas que foram acontecendo na vida dela, que podem acontecer com qualquer pessoa. Ela foi acumulando diversos pensamentos que foram se tornando crenças enraizadas que influenciavam o estado dela de saúde. Então, todos esses pensamentos atormentavam ela demais, ela tinha várias questões e a gente foi trabalhando todas essas crenças em terapia, em consultório. Mas é muito impressionante o quanto os nossos pensamentos influenciam diretamente na nossa biologia. E cada vez mais a gente tem visto estudos sobre isso. Vocês até me pediram para falar um pouco mais de epigenética. Vou preparar uma aula de epigenética para dividir com vocês, trazer um conteúdo bem simples de Harvard que eles dividem sobre epigenética para vocês entenderem como que a gente ativa e desativa certos genes que vão influenciar na nossa saúde e na nossa doença. Mesmo que tenha 2 gêmeos univitelinos e que tenha predisposição para a mesma doença genética, um pode ativar aquele gene pela forma que ele pensa, pela forma que ele vive a vida, e o outro nunca ativar justamente pela forma que ele vive a vida. Então, cada vez mais está claro o quanto a gente desativa e ativa genes. Assim como você pode ter criado uma determinada doença na sua vida, você pode descriar. Isso já aconteceu na minha própria vida, eu já contei para vocês da crise de enxaqueca que eu tive. Direto vocês me pedem, repete para falar sobre a crise de enxaqueca. Eu vou continuar o estudo do livro, mas resumidamente eu tinha crises homéricas, que eu ficava 7 dias, que eu tinha que ficar no escuro. Eu não podia lavar a mão com sabão, porque eu passava mal da vontade de vomitar. Eu não conseguia cozinhar nada, qualquer cheiro dentro de casa. Era uma crise homérica. Fiz vários estudos do cérebro, fiz ressonância magnética, MRI, fiz um estudo do sono com os eletrodos. Foi tanto exame que eu fiz e tudo dava cefaleia tensional. Cefaleia tensional que não tinha nenhuma causa específica, é só tensional, de tensão. E obviamente foram de várias questões que eu fui trabalhando e eu transformei completamente isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se vocês procurarem, vocês vão ver como eu curei completamente minha enxaqueca para sempre. E isso tem mais de 15, 16 anos.
Mais de 16 anos ou mais até. E eu curei 100% e nunca mais tive crise de enxaqueca. É muito raro, raríssimo eu ter uma dor de cabeça, só quando um dia antes da minha menstruação, uma vez ou outra eu tenho, mas é muito raro também, principalmente que eu me alimento muito bem. Mas, assim como a gente cria, a gente pode descriar e a gente pode simplesmente ativar ou desativar genes diferentes de acordo com os nossos pensamentos, tá? Mas voltando aqui para o que ele está dividindo, tá? A cura da doença de Pott. A doença de Pott, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Eu nunca ouvi falar dessa infecção, não sei se você já ouviu falar. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianápolis, Indiana, contraiu a doença que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Ai, que triste. Os médicos consideravam o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar, formulou a sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de dormir à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza dos seus pensamentos habituais, porque a vida vai sempre refletir aquilo que a gente está pensando. Sempre. E não é de uma hora para outra, mas agora eu já penso que eu estou curado, então eu vou ficar curado. Não, existe um processo para fazer isso acontecer. Às vezes, quando você transforma a sua mentalidade e começa a pensar coisas diferentes, a vida vai te apresentar com um médico que sabe um determinado remédio que você pode tomar que vai te curar. Vai te aproximar das soluções. Não é da noite para o dia. Você, claro, vai influenciando a sua biologia, mas você vai também entrando numa frequência de realidade que é diferente, que é a frequência diretamente da cura, e você vai encontrar caminhos para aquela cura acontecer. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de dormir à noite. Essa parte eu já li. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Essa parte eu também já li. Então quer dizer que ele se transformou completamente quando ele começou a se enxergar de uma forma diferente. Então você transformou sua autoimagem para uma pessoa curada, você vai começar a atrair essa cura para sua vida. Seja o seu corpo já enviando essa mensagem de cura para todas as células do seu corpo, seja também você entrando em contato com a solução para aquela cura acontecer. Então, se você se coloca numa frequência de realidade diferente, não tem como você se manter na mesma. Só que você tem que fazer isso, qual é o desafio? Você fazer isso por tempo suficiente. E muita gente não acredita. Então, quando eu queria curar isso, não foi da noite para o dia. Eu peguei, às vezes vinha enxaqueca que ficava 6 dias. Só por vir 6 dias eu agradecia. Falava, meu Deus, obrigada. Tá diminuindo um dia. Alguma coisa eu tô fazendo certo. Vou persistir. E eu confiava, eu tinha fé, eu tinha muita fé de que eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer, eu vou me curar completamente disso, isso não faz parte de mim. Nunca fez e agora que não vai fazer mesmo. E aí é ter persistência. Essa persistência pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, pode durar 5. Depende do quão rápido você conseguir sustentar essa realidade e estiver atento para os caminhos para você curar aquela realidade. E ele vai dizer que esse é o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Então, quando a gente tem fé, que a gente é capaz de alcançar um determinado resultado, o que a gente está fazendo simplesmente é se colocando nesse novo resultado. É a gente se colocando nessa nova frequência de realidade como essa nova pessoa. E essa nova pessoa, claro, vai materializar uma realidade diferente. O que não pode é a mesma pessoa achar que a cura e o milagre vai acontecer. Eu não acredito nesse milagre que acontece do nada. O que acontece é você se transformando numa nova pessoa que materializa uma outra realidade. E aí sim, isso pode ter sido chamado de milagre. Se a gente for aqui para a nomenclatura. Se você chamar isso de milagre, joia. Agora, se você chamar de milagre, você continuar igual e simplesmente acontecer do nada, sem você se transformar internamente. E quando eu digo se transformar, às vezes é uma transformação interna mesmo. É você liberar a raiva que você tem no seu coração, é você liberar a culpa, é você liberar sentimentos super negativos que você está alimentando há tantos anos, de incapacidade, sentimentos de culpa mesmo, de raiva, de remorso, é tanta coisa. Quando você começa a superar isso, tudo muda. Como é que você supera
todas essas questões? O que que eu acredito que talvez possa te ajudar se você acreditar no que eu vou falar? Quando a gente entende que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, a gente para de culpar o outro, as circunstâncias e a vida, as outras pessoas, e aí a gente tira esse peso até das culpas que a gente às vezes carrega. Porque se o outro também materializou aquilo na realidade, na relação com a gente, ele também é responsável. O que é diferente de dizer culpado? Eu não gosto dessa palavra culpado. É responsável. Então, vamos imaginar que eu fui traída. Quer dizer que eu sou culpada da traição, assim como as duas pessoas se relacionavam, esse lado foi errado, foi lá e traiu, vamos imaginar. E aí, esse aqui é o culpado, essa aqui é a pessoa que não é culpada. Eu não gosto desse pensamento de culpado, eu gosto da responsabilidade. Dentro dessa relação, ambos tinham responsabilidade. Esse aqui traiu a confiança, traiu. Esse aqui tá errado, continua errado. Mas esse aqui também teve responsabilidade de alguma forma, sim. Como? A gente não sabe. Talvez a responsabilidade era enxergar nesse outro que ele não era uma boa pessoa para você, já era para você estar com outro, já era para você estar vivendo sua vida de outra forma. Talvez sua responsabilidade era nutrir mais esse casamento, talvez sua responsabilidade é não ter percebido que a coisa não estava boa entre vocês, não ter percebido que a outra pessoa tinha valores completamente diferentes do que você valoriza e que não era para você aquela pessoa. Então a sua responsabilidade pode ter sido inúmeras dentro dessa relação, tá? Assim como essa aqui tem inúmeras responsabilidades, mas aí eu não vou cuidar mais do que o outro fez ou deixou de fazer. Ao invés de eu ficar culpando, não é porque ele me traiu, porque ele me traiu. Eu conheço pessoas que ficam a vida inteira, tipo, eu conheço uma pessoa que fica a vida inteira falando desse ex que foi péssimo, foi horrível, foi uma porcaria, e a vida não anda pra frente, porque o tempo todo tá culpando aquele ex. Sendo que, na verdade, se você encarar como uma responsabilidade, quem escolheu aquele ex foi você. E se você escolheu, você pode escolher outra pessoa muito melhor. Você pode criar uma relação muito melhor, você pode criar uma coisa nova. Então você também tem uma responsabilidade. E você começa a deixar essa sensação de culpa, de raiva se esvair, porque você fala, bom, eu poderia ter feito diferente se eu não tivesse aceitado, se eu não tivesse me casado, se eu não tivesse dado lugar, se eu tivesse observado que a gente não estava bem. Muita coisa eu poderia ter feito que era minha responsabilidade perceber. E talvez eu não tenha percebido. Então eu sempre acredito que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E que se a gente entende isso, a gente tira do outro a culpa. A gente tira do outro a culpa por, por tudo que está acontecendo. Porque a gente consegue ter o domínio, né, da nossa própria vida. E a gente consegue se empenhar mais em fazer escolhas mais inteligentes, mais assertivas. Ser mais cuidadoso com o que a gente diz sim, com o que a gente diz não, com o que a gente aceita na nossa vida. Enfim, essa é a forma que eu penso. Se você pensa diferente, tá tudo bem também. Pode se expressar aqui embaixo, se concordo isso, não concordo, tá tudo certo, tá tudo sempre certo. E aqui é um espaço que a gente pode trocar com respeito e educação, obviamente, tá? Então, deixa eu ver qual é o próximo passo aqui. Olha só. Ele diz como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio. Um jovem que foi assistir a uma das minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. Vamos ver o que ele fez. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada e arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao de sono. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava-o à sua frente e ouvia, ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu. Ele ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites, durante 5 minutos antes de adormecer. 3 semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou e exclamou: isso é um milagre. É um milagre que a gente falou. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente, usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Mas aí, ó, o caso, ele não fez nada. Quem disse que ele não fez nada? Ele estava colocando as suas ações no mundo todos os dias, mas não ações visíveis, não estava indo lá. Mas ele estava todo dia visualizando. E isso ele está enviando uma mensagem para o cérebro dele o tempo todo, e o cérebro está ali fazendo novas conexões e fortalecendo aquela imagem dele, que era uma imagem de alguém já curado. E essa imagem que ele estava mandando uma mensagem para as células do olho, estava mandando uma mensagem para o seu corpo, que é uma mensagem de cura, que é uma mensagem de transformação. Então, a gente tem um poder enorme sobre a nossa biologia, mas a gente não utiliza da forma correta. E aí ele botou o seguinte:
O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ele construíra o olho. Tinha em si o molde ou planta perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. Não é? Demais. Vamos falar sobre 9 pontos que a gente precisa relembrar do que a gente falou até aqui. Primeiro ponto, seu subconsciente construiu o seu corpo e ele trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador da vida. Seu subconsciente em conexão com a fonte, com a inteligência universal, com Deus, o que você acredita, tá? Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de dormir e ele responderá. Às vezes a gente esquece de colocar para, né, nessa comunicação com a fonte, com o divino, com o que você acredita, ou até para somente a sua mente subconsciente, você dizer exatamente o que você quer resolver, para que o seu subconsciente trabalhe encontrando respostas. E eu acredito muito que quando a gente dorme, a gente se conecta muito com essa fonte de inteligência universal e a gente tem muitas respostas. Através dos sonhos, a gente também tem muitas respostas. Então, coloque isso para trabalhar a seu favor. 3. Vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. Então, tudo aquilo que a gente dá poder vai aumentar. Então, se você começar a pensar que você não é capaz, se você começar a pensar que é muito difícil ganhar dinheiro, todos esses pensamentos vão se transformar em realidade, porque você vai alimentando essa realidade dentro de você. 4. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. É aquilo que eu falei, até acho que foi no vídeo passado. E a gente pode reestruturar completamente as nossas crenças sobre a gente, crenças sobre dinheiro, crenças sobre o que a gente é capaz. A gente só precisa intencionalmente fazer esse processo. Se você quer ajuda para fazer esse processo, fazer muito mais rápido, em apenas 3 meses, é um processo profundo, mas transformador. Clique aqui embaixo que você vai fazer parte do The Way, o meu curso de mentalidade que vai te levar do zero até você se transformar num novo eu, capaz de transformar completamente sua autoimagem e ter novos resultados. Aí ele vai dizer o seguinte: 5º, a tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de padrões mentais habituais. Então, é o que eu acabei de falar. Coloque sempre palavras que são verdadeiras, porque às vezes a gente cria na nossa mente coisas que não aconteceram ainda, que a gente já fica projetando que vai acontecer o pior cenário, e a gente vai alimentando o nosso subconsciente com isso. 6º, você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo mudando os pensamentos e conservando os mudados. Eu gosto dessa ideia que a cada 11 meses a gente vai transformando ainda mais o nosso cérebro, e isso é verdade. A gente vai transformando completamente a nossa forma de pensar e a gente, em 11 meses, vai estar uma nova pessoa. Dentro do The Way eu falo que eu acredito que 9 meses é o tempo da gestação perfeito para um novo ser surgir, e a gente pode, em 9 meses, surgir, renascer como uma nova pessoa completamente diferente se a gente se empenhar em transformar toda a nossa forma de pensar, reestruturar as nossas crenças e criar um nosso novo eu. E aí ele vai dizer, 7, é normal ser sadio, é anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. Eu tenho que comprar outro tripézinho aqui pro Tesla, porque é difícil achar esse tripé exatamente que encaixa no Tesla aqui, porque o painel é liso. Então esse aqui encaixa perfeito, mas ele agora tá pendendo. Tá, e aí ele vai dizer o seguinte aqui, ó. 8. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. Então, todo pensamento negativo que você carrega, que você acha que eu não libero a culpa, eu não libero, eu tenho raiva de tal pessoa, e você acha que a outra pessoa está se impactando ou se importando com isso, mas na verdade você que está tomando o próprio veneno, você que está sofrendo, impactando as suas células. Às vezes você começa a ter uma dor que você não sabe de onde vem, a dor não cura, e aí você não sabe por quê. Meu Deus, apareceu do nada, quando é você que está carregando um monte de pensamento negativo sobre pessoas, sobre coisas, sobre situações que já passaram, que deviam ter ficado no passado, mas você está alimentando e o seu corpo não libera. Entendeu? Seu corpo reflete aquilo ali.
9. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. Isso aí tá óbvio. Então, aquilo que você afirmar para você é o que vai ser refletido na sua realidade. Quando você afirma algo como eu sou uma pessoa abundante, eu sou rica, eu sou feliz, eu tenho uma mente criativa. Quanto mais você vai fazendo essas afirmações, às vezes pode parecer que não é real, mas você vai se naturalizando com essas afirmações, com esse processo, e aquilo ali passa a ser realidade para você, aquilo ali passa a ser certeza para você. E de repente você começa a ver o seu mundo mudar, porque você está repetindo tantas vezes aquilo para você que você vai incorporando essa verdade, se transformando nessa nova pessoa. Esse é o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu comentário. Quando você comenta aqui, isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, mostrar para mais pessoas. E eu tô adorando fazer esse estudo com você. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em breve, tá? Tchau!